passo a palavra para o professor Weintraub para fazer os cumprimentos iniciais e as considerações iniciais. E, mais uma vez, muito obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo para a gente debater sobre o assunto do positivismo nas Forças Armadas Brasileiras. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder debater o tema de uma forma franca, tranquila, e foi uma surpresa para mim. Quando eu cheguei a Brasília, eu tinha expectativa muito grande, eu acho que como a maioria das pessoas mais conservadoras, de direita no Brasil, quanto as Forças Armadas serem a espinha dorsal, a garantia de última instância que iria defender o Brasil caso houvesse uma deterioração maior, uma ruptura. Isso foi passado gradualmente para a gente, até na história, na escola. Isso foi passando gradualmente. E quando eu cheguei a Brasília, eu tinha essa boa vontade, essa visão extremamente favorável do que eu ia encontrar lá. E gradualmente eu fui me decepcionando até o ponto que hoje eu vejo o topo do Exército, não todos os generais, mas uma parte deles, como sendo grande parte do problema, e não uma rede de segurança da nação. Isso foi uma coisa gradual. E à medida que isso foi se verificando, eu fui notando isso, eu fui buscar alguma explicação. Eu comecei a pensar, ler um pouco a respeito, ponderar, juntando as informações que eu já tinha no passado, e gradualmente eu cheguei à conclusão que hoje o topo, quando fala Forças Armadas, é Exército, tá? É o Exército, 90% do poder mesmo está concentrado. Isso não foi ao acaso, foi intencional. E essa hegemonia está na mão de algumas famílias, que eu percebi, tem algumas famílias muito tradicionais que passam de bisavô para avô, para filho, para neto, e vai passando adiante. Nem sempre é possível detectar o nome, porque às vezes é o avô materno, então troca o sobrenome do cara. Mas você descobre no meio do caminho que é uma família que está lá há muito tempo. Quando eu descobri a primeira vez, quando eu fiz uma crítica ao Deodoro da Fonseca, no 15 de novembro, que, foi um golpe. Deodoro da Fonseca não é exemplo de nada. E foi um salseiro. Quando eu critiquei o Deodoro da Fonseca, foi um salseiro. Saiu gente do Exército, né? De todo lado. E foi um resgate da história. Eu pude mais ou menos acompanhar como se fosse um explorador que estava lá vendo ruínas do passado. Eu fui escavando e vendo camadas de história do Brasil em loco. E a partir disso, eu fui entendendo mais como o Brasil chegou até esse ponto. Por quê? Porque o papel de reserva de última instância, isso não, daqui não passa, quando tudo fica ruim, a gente chamava quem? O poder moderador, que era o imperador. Isso foi construído na psique da nação inicial, que, olha, o Brasil pode afundar, mas se afundar muito, a gente chama o imperador para resgatar, para dar colocar ordem na casa. E o Exército, esses generais, esse topo do Exército substituiu esse papel e essa imagem de poder moderador foi passada para a instituição. Só que o Exército brasileiro, quando a gente fala o Exército, a instituição é um prédio. Esse prédio é controlado por pessoas. Quando a gente fala as Forças Armadas de qualquer país é o que está no nosso hino. São os nossos braços, os nossos peitos. Como o próprio presidente falou, se tiver uma guerra, se precisar lutar pela liberdade, vocês civis vão na frente. Nós, militares, ele falou agora, a gente vai na retaguarda, a gente não vai na linha de frente. Então, as Forças Armadas do país somos nós, os brasileiros. Quando tem uma guerra, as nossas famílias vão lutar. Quem vai comandar isso? No Brasil, no caso, é um grupo, principalmente de generais, que eu vejo que uma boa parte deles ou é descendente direto de pessoas que estavam no golpe da República, ou é da panelinha, ou é do grupo maçônico, da loja maçônica. Existe uma concentração tradicional de poder velada no topo das Forças Armadas, em particular do Exército. A Marinha, ela não embarcou no golpe contra o imperador de saída, ela ficou escanteada. Quando ela se rebela contra a ditadura que era feita do Exército, a revolta da Armada, ela é massacrada pelo Floriano Peixoto e ali termina e ela fica um residual. O que era a maior marinha do hemisfério sul, uma das maiores marinhas do mundo, vira um residual pequeno, uma coisa pequena, acabrunhada perto do resto. Mas sobra a história
desse grande mal feito realizado por essas famílias positivistas. Eu não coloco o papel do Exército, porque o general é muito diferente. Isso, deu 5 minutos, viu, professor? Tá bom. Tem a Marinha, que tem essa história toda. Essa história está muito viva até hoje. Morreu o Dom Luiz agora, e quem carregou o caixão dele foram oficiais da Marinha. O Exército não estava lá. Por quê? Porque todo mundo sabe dessa grande traição, dessa grande coisa horrorosa que foi feita pelo Deodoro da Fonseca e o generalex que estava em volta do Deodoro da Fonseca. E a aeronáutica foi um apêndice que surgiu do Exército primeiro e foi desmembrado recentemente. Ela também não tem força comparada com o Exército. Então, eu não sei, eu vou passar a palavra para o senhor para a gente não monopolizar. Quais seriam, então, as características das famílias, características positivistas das famílias que contornam as Forças Armadas? O senhor tem o seu tempo. Não, assim, o senhor está insinuando como é que eu estou insinuando, que eu estou magoado. Se o senhor quiser ir para um patamar mais alto de porradaria, eu vou com o maior gosto. Não tem problema nenhum. Meu nome do meio é Confusão, coronel. Entendeu? Eu vim aqui todo educado, pensando que não ia ter esse tipo de indireta. Se vai ter essa indireta, não tem problema nenhum. Eu não estou dando indireta. Eu vim aqui de uma forma muito educada, inclusive, partindo do pressuposto que haveria boa-fé. Mas vamos lá, vou responder para o senhor. Peço apenas para não falar esse tipo de coisa que eu não gosto. Se falar, também respondo. Tá? Só mas espera aí, o senhor acha que eu estou falando indireta? Eu fui convidado. Para um debate. O anfitrião, ele tem que se comportar de uma forma cavalheiresca com quem é o convidado. Se o senhor me tratar sem falar que eu estou insinuando de forma leviana, magoado, eu me comporto de forma cavalheiresca. Se o senhor vai partir para esse tipo de linguajar, eu também sei responder. Pode apostar. Eu não estou insinuando, não, professor. Tá bom, então vamos lá. Estou dizendo claramente que o senhor insinuou. Vamos começar com o meu tempo, coronel. Eu estou começando respondendo objetivamente. Famílias. Então, olha só, começou o seu tempo aqui. Eu não falei, militar, falo o que tem que ser falado. Não, sem isso. Militar, juro pela minha honra militar, sem esses jargões, general. Coronel, eu não sou militar. Minha família teve contato, eu já tive contato com Forças Armadas, com militares, mas não com alto comando das Forças Armadas. Eu não sei se o senhor já teve tanto contato com o alto comando das Forças Armadas como eu. Eu tive contato com capitão, com major, com tenente, com sargento, com soldado. É uma coisa muito diferente com o general 4 estrelas. É um outro mundo. O general, ele trata o soldado, o sargento, não como igual. Não trata como igual. As Forças Armadas no Brasil são extremamente elitistas no tratamento de um general com um sargento. Eu vi um general puxando a mão quando descobriu que o cara que estava do meu lado era sargento. Eu vi isso. Então, a não ser que o senhor prove que eu estou tendo alucinação, eu vi um exército que eu não respeitei mais o alto comando. O alto comando, tem general que eu respeito. Mas o alto comando, se eu entro num lugar e o cara está com um bastão de comando, você já viu alguém com bastão de comando? É um pau com uma coisa dourada na ponta, ele anda debaixo do braço, com o peitinho estufado, que eu considero ridículo. É bastão de comando prussiano. Eu vi isso. Eu considero absolutamente ridículo. Um exército que vai para o pau mesmo, que vai dar tiro, eu acho que bastão de comando prussiano não tem lugar para isso. Não faz sentido. Os clubes de cavalaria que eu vi, aquela fleuma, toda aquela pompa e circunstância, aquilo para mim não é o que eu vejo como o lugar que vai defender a minha família vai ser defendida por esse pessoal. A hora de, como é que chama? Educação física remunerada, não é isso? Tem uma hora por dia que, você vai nadar no meio do dia para manter educação física remunerada. Então, assim, eu vi coisas que eu não gostei. Mas o mais importante que eu fiquei chocado é que para você chegar a general, tem um jogo político muito pesado, que envolve desde loja maçônica até, sim, relações familiares. E o que eu estou falando, eu acho que qualquer um das Forças Armadas vai falar que existe. Eu citei o Fernando Henrique porque é óbvio, a família do Fernando Henrique comanda as Forças Armadas desde a época do golpe, está documentado. O Hermes da Fonseca era sobrinho do Deodoro da Fonseca. A família do Mercadante está no topo das Forças Armadas desde um montão. Tem um monte de gente nas Forças Armadas. Então, assim, eu posso te dar vários e vários nomes. O positivismo, do ponto de vista filosófico, eu acho que ele sobrou mais como um caldo de cultura. Você vê a mensagem subliminar do positivismo. Não tem mais ninguém que frequenta a igreja positivista no meio militar, mas tem muita gente em loja maçônica. Eu diria que quase todos os generais têm algum envolvimento com a maçonaria. Se é mentira isso, então, por favor, me mostra.
mas eu não consigo ver sinais que você não tem a determinação, a postura do topo do Exército como pessoas que admiram a engenharia social. O positivismo, a característica principal do positivismo é que ele tem uma pegada de engenharia social. Eu vou dizer aqui de cima como o resto da sociedade vai se encaixar, nós vamos planejar como desenvolver a sociedade como um todo. E falta o quê? A humildade de saber que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E que, como um conservador parte desse pressuposto. Todos nós somos iguais. Você deixa as coisas irem gradualmente se encaixando, porque eu não tenho certeza, eu não tenho convicção. Então, nesse sentido, eu vi muito dessa herança positivista, sim. Mas, em termos de livro de positivista em cima da mesa de alguém, não. Mas hoje, eu vi muita coisa que, assim, a politicagem que eu vi no topo do Exército, entre eles, entre os generais, eu não vi como algo honrado. Pelo contrário, tem gente honrada? Tem general honrado. Mas eu vi muita desonra. Eu vi muita palavra não sendo honrada. Muita. E tem o meu testemunho. Eu não tenho como falar que 80% dos generais são assim. Eu posso falar do que eu vi. E aí, do que eu vi, eu fui estudar e ver. Esses generais, quando você vê esse tipo de comportamento, estão lá no golpe de 1889. Depois você vê com Getúlio Vargas. Sim, o Getúlio Vargas chega ao poder num golpe através do apoio dos generais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Depois você vê de novo eles entregando, os generais entregando o poder para o Getúlio Vargas depois que ele é eleito, como vão fazer agora com Lula. Exatamente igual. Assim como, durante o regime militar, os generais acabaram que, em vez de mantendo uma postura conservadora na gestão da economia... Tocou 5 minutos, desculpa interromper. Uma postura conservadora na gestão da economia, os militares escolhem quem como grande guru? Delfim Neto, que é um cara que gosta de planejamento central, gosta de interferir, e tem um passado aí muito complicado, muitas acusações. Agora, você não citou os nomes específicos de general por general que só, professor, desculpa interromper, só a gente combinou 5 minutos, daí eu sou na sua réplica, o senhor pode falar. Na minha opinião, falar de positivismo hoje é mito. Não existe mais isso há muito tempo. Quando as pessoas falam, eu sinto que é simplesmente para provocar do aspecto negativo. O senhor tem o seu tempo, então, para a sua réplica. Veja, culturas, religiões, ideologias, elas não são estanques, elas vão se adaptando ao longo do tempo. Quando você fala que existe um movimento marxista no Brasil, os esquerdistas falam, imagina, não existe mais marxismo daquele da União Soviética. Não existe mais, ele foi se adaptando, ele foi mudando. Você teve as diferentes linhas alternativas e foram incorporando estratégias, conceitos. Você não... As linhas marxistas hoje tem escola de Frankfurt e Gramsci. Hoje você não tem mais aquele marxismo sindical, revolucionário da União Soviética. Assim como o que sobrou do positivismo nas Forças Armadas não é mais a igreja positivista lá no Rio de Janeiro, ela não é mais frequentada. Mas existe um conceito, eu vi isso, uma presunção, uma arrogância do topo do Exército de querer determinar o Brasil como um grande organismo, eles, acima do bem ou do mal, como uma reserva moral de última instância, como sendo o poder moderador. Sendo que o imperador, quando punha a mão, ele punha a mão rapidamente para só encaixar de novo as peças no lugar e voltar a andar. Ali tem uma presunção, uma determinação cultural, isso permeia várias cabeças. Nós aqui do Exército podemos sempre salvar caso a sociedade brasileira desande. Só que daí entram os indivíduos. Então existe sim esse resquício positivista. O cristianismo, hoje, o catolicismo, ele é diferente do que Paulo lá atrás falava. Você depois teve vários concílios que foram mudando o cristianismo. Então, doutrinas, ideologias, elas mudam ao longo do tempo. O marxismo, cristianismo, religião, o positivismo é uma religião, era uma religião, eu acho que hoje não é mais religião, mas a presunção que eu vi no topo do Exército, quando fala Forças Armadas, eu não coloco Marinha, nem coloco Aeronáutica junto, e também não coloco o pessoal normal. Até coronel, o cara é um funcionário público de carreira. Para chegar no general é que ele precisa rebolar, precisa jogar o jogo. Então, não todos. Se o cara é o melhor da turma, você encontra generais muito bons. Geralmente é o melhor, o segundo melhor da turma.
mas tem um jogo político muito forte sendo jogado para chegar no topo, e chegando no topo tem essa presunção positivista que eles podem fazer uma ingerência no resto da sociedade, podem determinar. Eu vi isso. E qual é o grande mal, além dessa presunção, dessa arrogância, que ninguém deu esse poder para eles, eu não acho que alguém deu esse poder para eles, é que tem as ambições pessoais individuais. A hora que ele está no topo, ele também quer fazer o quê? Uma gestão de uma estatal, e aí que começa o problema. Tem gente que é correta, tem gente que não é correta. Isso em todo lugar. Tem borracheiro honesto, tem borracheiro desonesto. Tem mecânico honesto, tem mecânico desonesto. E eu acho que tem general desonesto. Eu acho que tem. É a minha opinião. Diz o nome, diz a veja. Eu sobrevivo no fio da navalha, lutando contra tudo e todos, porque eu só entro na briga quando eu consigo juridicamente provar o que eu estou falando. Eu não consigo provar hoje que tem corrupção objetivamente no Exército. Eu posso dizer que tem algumas famílias de generais que têm um patrimônio maior do que seria condizente com o soldo que eles amealharam ao longo de gerações. Eu tenho condição de falar isso. De onde veio esse dinheiro, eu não tenho como afirmar. Hoje eu não tenho como afirmar nem que o Lula é corrupto. Eu não posso mais dizer que o Lula é ladrão. Não posso. Então, veja, o que eu posso dizer, o senhor passou um vídeo aí, não sei se vale a pena mostrar um vídeo do general Ramos, falando que o futuro do Brasil depende da China. Que o Brasil estará... O senhor já viu esse vídeo? Eu já respondo, o senhor pode falar, eu já respondo. O futuro do Brasil depende da China. O Brasil estará sempre alinhado com a China. Assim como, vê o general Mourão, uma bandeirinha da China que ele postou na lapela no 7 de setembro. Onde você vê nitidamente a China numa postura expansionista no Belt and Road Initiative, que é uma estratégia que eles vêm implementando desde o ano 2010, está amplamente documentado, aonde eles estão expandindo a presença deles em vários países do mundo e está com vários relatos de corrupção, de suborno, compra de portos por prazos longos, e você não tem como afirmar que aqui houve compra de pessoas do executivo, do legislativo ou do judiciário. Mas eu tenho como afirmar que isso aconteceu em outros países, sim, muitos países, são 2.200 evidências já documentadas, que aconteceu em vários países pelo mundo, e em pessoas de exatamente, executivo, judiciário, legislativo e forças armadas. Só lembrar, o senhor não deu os nomes aos bois. Né? Não deu os nomes aos bois. Não falou quem são as famílias, Aqui o senhor pode falar à vontade, não é o STF, pode falar à vontade. E aquilo que o senhor colocou do Fernando Henrique Cardoso é um dos maiores absurdos que eu ouvi, professor. O pai dele não era general? Só deixa eu terminar. O senhor falou. O senhor sabe quando é que o pai dele faleceu? Ele faleceu em 1965. Fernando Henrique Cardoso foi exilado. O pai dele foi promovido a general 2 estrelas, foi deputado pelo PTB em 1955. O senhor está dizendo que essa família... O senhor veio dizer que esse cara comanda as Forças Armadas? Não. O senhor não falou de mais nenhuma. Falei do mercadante. Entendeu? O mercadante comanda. A família do mercadante comanda as Forças Armadas, o topo das Forças Armadas. Eu falei que tem famílias como essas, que tem geração... Então, mas aí que está, professor, não bate com a realidade. O senhor tem que ligar com argumentos reais. Então quer dizer que o mercadante comanda o exército? Isso é impossível. Não falei isso, eu falei que tem famílias tradicionais. Só deixa eu terminar de falar, daí o senhor continua. Quer dizer, o senhor colocou que existem famílias que controlam o topo das Forças Armadas. Eu não, como eu falei, eu não estou aqui para defender pessoas, estou aqui para defender ideias. A instituição, para mim, é sagrada. Exército, Marinha e Aeronáutica. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eu sou claro com o senhor e espero que o senhor seja claro comigo, seja sincero em relação... Se você tem nomes, fale. Se eu falar exatamente, eu acho que fulano de tal é corrupto. Eu posso até falar, fulano de tal eu acho que é corrupto. Isso eu poderia falar. Mas se eu falar, esse cara é corrupto, é evidente que tem processo. Se o senhor está entrando num joguete, que é igual quando o jornalista folhudo pergunta, repete o que você falou lá naquela reunião fechada do STF. Juridicamente, é evidente que o senhor está entrando num joguete que não tem nem justificativa. Mostra todas as provas que tem corrupção. Não pedi isso, professor. Não pedi isso. Vamos lá. Só pedi para o senhor falar. Eu só pedi para o senhor falar. Eu não interrompi o senhor. Então, eu não interrompi o senhor. Então, eu não interrompi o senhor. Vamos manter a regra ou não? Vai quebrar da regra? Não, eu está no meu tempo ainda. A minha colocação é que, para um conservador, a prudência
esse cuidado, principalmente com as instituições, é muito importante. Não acho correto que o senhor faça isso, faça acusações genéricas. Isso que o senhor quer falar que eu não quiser é problema do senhor. Só que isso não é do conservadorismo. Não é. Esse ataque eu estou acostumado a receber da esquerda, não de alguém que se diz da direita. Então, eu estou encerrando meu comentário. Se o senhor quer continuar nesse assunto, lógico. Passamos para o próximo. O papel principal do conservador não é respeitar de uma forma cega as instituições, senão a gente teria escravidão até hoje. O papel principal do conservador na busca da verdade é manter uma linha coerente de pensamento. Eu não tenho que obedecer cegamente general, porque general tem 4 estrelas. Eu encontrei um monte de general que era neto de general, filho de general. Encontrei um monte de general por parte de mãe, ou casou com filha de general. Encontrei um monte. Não foi um, não foi 2, não foram 3. Nunca falei que era uma única família que controlava as Forças Armadas inteiras no Brasil. Isso é uma deturpação que eu considero até estranha. Estranho se eu falar, porque não foi isso. Evidentemente que não foi isso que eu quis dizer. Mas existe um corpo de algumas famílias, existe uma tradição hegemônica, sim, de algumas famílias. Ou Fernando Henrique em si, talvez, não sei o que lá. Mas a prova é que você tem uma linha contínua de generais até chegar no Fernando Henrique. Ele não foi general, mas até chegar nele, é um general atrás do outro, assim como os mercadantes, assim como... Eu acho que tem um monte de general que é nessas linhas. E esse pessoal mantém muito dessa cultura. Não existe mais a igreja positivista. O conservador, que se eu falo, o conservador faz isso, aquilo, eu acho que o conservadorismo, principalmente, pelo menos que eu leio e entendo, a linha principal do conservador é uma linha aristotélica que busca a verdade através do quê? De uma evidência empírica, que você possa constatar, olha, se o exército é tão bom, por que toda vez que ele põe a mão positivista do jeito que está, ele devolve para um populista ou para a esquerda? Por que quando eles colocaram a mão sempre deu caca? Então, veja, isso é uma análise objetiva. Um dos primeiros trabalhos do Aristóteles era justamente analisar as constituições de 300 cidades, estado, e falar aqui funciona, aqui não funciona. Eu estou te dando uma evidência. Você tem vários episódios similares na história do Brasil, onde o exército pôs a mão. Dentro do exército teve briga, inclusive, tem a história do Castelo Branco, que é muito mal contada. Houve disputa interna. E você acabou o quê? Prevalecendo a linha que gostou ali do Delfim Neto. Teve, sim, muitas histórias sinistras durante o regime militar, de corrupção, tá? De suspeitas de corrupção, muitas histórias, algumas envolvendo o Delfim Neto. Se o senhor não vai negar isso, desculpa, não dá. O que eu posso dizer, comparado com as suspeitas de corrupção, eu tenho que falar suspeita aqui, porque hoje não dá mais para afirmar nada no Brasil, mas comparado com a suspeita de corrupção com Lula, é óbvio que é menor. Mas também a suspeita de corrupção do Lula é recorde mundial, não existe igual. Então é nesse sentido que eu digo, o exército brasileiro não é os generais. Os generais que controlam e que conduzem o Brasil para uma linha ruim. E enquanto a gente não mudar esse topo, essas famílias, a forma como é feito, a gente sempre vai cair no mesmo lugar. Eles vão ser... Quando o negócio fede, chamam os generais vêm e resultam vão ter o mesmo desempenho que sempre tiveram. Concentração de poder, Estado grande. Conservador é contra Estado grande, ele é desconfiado da concentração de poder. Esse topo do exército, adora a concentração de poder estatal e Estado grande. Então, assim, me traga as provas de corrupção. Hoje não dá para provar nada de corrupção, hoje tem as suspeitas. Como é que você vê suspeitas de corrupção? Né? Enriquecimento, mudança de patrimônio. O patrimônio daquela família aumentou muito? Aumentou muito. Como é que você explica isso? Não dá para explicar. É um indício, um forte indício que houve corrupção ali. É nesse sentido que eu trago um monte de dúvidas. E eu falo, vamos fazer auditoria, quem não deve não teme. Pode verificar a evolução da minha família, não só a minha, dos meus irmãos, da minha esposa, todo o entorno. Vamos ver como é que foi a evolução patrimonial. Né? E vamos ver como é a evolução patrimonial de todo mundo que está envolvido, não nesse governo, mas em vários governos. Vários governos. É nesse sentido que eu fico questionando em vários aspectos. Não, você tem que confiar cegamente. Não, tá ok. Dá para dar mais transparência? A gente pode verificar mais detalhes? Podemos analisar tudo? Quem não deve, não teme? Vamos abrir o patrimônio? Eu acho que hoje, todo mundo que está no alto comando do setor público tem que ter o patrimônio dele totalmente aberto, não somente dele, como da esposa, filhos, correlatos.
para a gente saber se está recebendo grana ou não. É um forte indício que tem. Um dos sinais, chegou ao poder, começou a trocar de casa, começou a trocar de carro. Deu 5 minutos aqui, professor. O senhor falou que o problema é o topo das Forças Armadas. Não, do Exército. Na realidade, comando junto, digamos o topo do Exército. Tu falou de algumas famílias, né? Sim. Eu digo claramente para o senhor, isso não existe mais. E vou mostrar para o senhor aqui. O senhor falou que onde os militares colocam a mão é da caca. 64 foi assim, o senhor mesmo elogiou que as Forças Armadas interromperam a sessão do comunismo. O senhor mesmo elogiou. Isso é claro. O que aconteceu com o Brasil, de 64 para cá, foi simplesmente sair de um país agrário para um país industrializado, com todos os problemas. O senhor está falando de Estado, e eu não sou a favor de um Estado grande, não sou a favor disso. Eu queria encerrar agora esse comentário, passar para o próximo item, que é relativo ao... Eu queria continuar no item, porque é importante desmistificar. Se o tempo é meu, eu pego onde o senhor deixou. Então, olha só. Nós havíamos combinado até a tréplica passar para o novo item. O novo item é em relação ao valor moral, né? Aqui, ó. Vamos ler aqui direitinho. Tudo bem, mas o senhor trouxe uma informação que eu não concordo e uma frase que eu não falei. Então, as Forças Armadas são reserva moral do Brasil? O senhor não quer passar para esse item? Posso falar. Minha resposta é não. A reserva moral do Brasil são os valores das nossas famílias. As Forças Armadas, novamente, como o mesmo presidente Bolsonaro falou, se a cobra fumar de novo, quem vai para a linha de frente são as nossas famílias. O general vai pegar o bastão de comando dele e vai ficar lá, ali, e avançar. Vamos lá, corrupção. Vamos começar com Deodoro da Fonseca. Então, o senhor falou Rui Barbosa. Não, peraí. Vamos, para a gente não estender muito, vamos passar para o próximo item. Não, tudo bem, reserva moral. Corrupção é uma coisa que é uma reserva moral. Reserva moral. Eu começo com esse item. Agora vamos para cá. Eu começo com esse item. Não, era a minha vez. Do outro item. Eu falei do outro item. Do primeiro item em relação positiva das Forças Armadas, está respondendo. Então, o senhor falou, cada um vai falando uma vez. Então, a colocação agora, e agora nós, para o próximo item, o senhor colocou primeiro da primeira vez, agora eu inicio falando sobre esse item. Tá bom, vai, pode falar. Tá certo? Okay. Eu vou colocar o meu tempo, e o próximo item da pauta o senhor começa. Então nós estamos revezando. Eu gostaria de falar, porque o senhor colocou palavras na minha boca que eu não falei isso. 64, houve um contragolpe aonde as Forças Armadas, junto com a sociedade civil... falou claramente que onde os militares colocam a mão da caca. Então, deixa eu terminar de falar. Em 64, de fato, os militares participando junto com a sociedade civil evitaram um golpe comunista no Brasil. E você teve uma substituição dentro da lei com o Castelo Branco, que é um dos generais que eu respeito na história, mas não são todos, que eu acho que não era corrupto, e que teve o avião com um acidente aéreo esquisitíssimo, que eu já mencionei em outras lives. Um caça da Força Aérea colidiu com o avião onde o Castelo Branco estava, onde o Castelo Branco queria devolver o poder para os civis, aonde a direita chegaria ao poder. Vamos lá. Casos de corrupção, que eu vou colocar aqui historicamente, dá para falar claramente, corrupção. Né? Deodoro da Fonseca, corrupto. Como presidente, primeiro ato dele, aumentar o próprio salário. Depois, quis passar obras aí no Porto, no Rio Grande do Sul, que os próprios ministros dele falaram, não, isso eu me recuso a assinar. Rui Barbosa, corrupto. O encilhamento foi um escândalo de especulação, corrupção, aonde a família Marim, que ele era sócio, explodiu de ganhar dinheiro. Outro caso de corrupção, o Contestado. Corrupção horrorosa, horrorosa. Grandes empresas tocando a população para fora para pegar as terras. Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio dos generais, um governo repleto de casos de corrupção, cheio de corrupção com Getúlio Vargas. A família do Getúlio Vargas é rica até hoje. Vamos mais. 64, acho que 64 não teve, e acho que 64, junto com Simonsen, os primeiros ministros, havia uma boa intenção, fez-se uma reforma tributária, isso permitiu um milagre. Mas os generais ruins adoraram Delfim Neto. E o Delfim Neto veio com estatismo, centralização, casou como uma luva. Estatal, cargo em estatal, essa visão centralizada que eu vou dizer aonde vai o dinheiro, para onde vai, o que a gente vai fazer. E se você quiser, eu posso te elencar
um monte de casos de corrupção diretamente suspeitas de corrupção, diretamente ligadas ao Delfim Neto e alguns generais. Está documentado isso, não preciso ir muito além. Se o senhor acha que o Delfim Neto é uma pessoa honesta, eu não acho. Eu acho que não dá nem para começar a conversa. Não dá nem para começar. Basta dizer que o Delfim Neto e o Lula mimicocó, um adora o outro. E eu posso relatar o que eu vi. O que eu vi lá foi um monte de gente, general, batendo palma para Luciano Huck, para Tucano, para Rede Globo. Eu vi isso. Então, assim, o que eu vi, eu não tenho como... Só se o senhor me provar que eu estou tendo alucinação. Eu vi isso. Eu vi general que tem jeito, que estava querendo meter a mão. Vi. Você tem prova disso? Não tenho prova. Eu estava correndo atrás de 1 zilhão de coisas, não era da minha área. Eu fui chamado para uma reunião onde estavam tentando fazer coisas que não faziam o menor sentido. Então, veja, eu tenho todo o direito de levantar dúvidas a respeito das coisas que eu vi. Eu não estou afirmando, eu estou falando, eu não confio na honestidade de alguns generais que eu vi ali. Eu tenho dúvidas a respeito da palavra de vários generais que me deram a palavra e não cumpriram, não honraram a palavra deles. Eu tenho esse direito, tá? E eu acho que a reserva moral do Brasil são as nossas famílias. O Exército é reflexo das nossas famílias. Infelizmente, assim como outras instituições, o topo está contaminado. Por isso que a gente não vê os valores das famílias brasileiras refletidos nas instituições como um todo no Brasil. Senão, seria reflexo. O Exército brasileiro é exatamente a sociedade brasileira? Eu acho que não. Tem características muito piores. Essa visão distante. O brasileiro não é assim, não é tão snob. O que eu vi ali foi general muito snob, com soldado, com sargento, com tenente, com capitão. Um snobismo gigantesco entre eles. Um general 4 estrelas trata mal um de 2 estrelas. Eu não conhecia isso. Agora, tinha tido contato com militares, não só no Brasil, como no exterior, inclusive. Então, eu tenho até como comparar com generais de outros países, com oficiais de outros países. General não, mas oficiais de outros países. Mas em relação àquilo que o senhor falou, e foi por isso que o senhor quis a resposta, que tem tudo que o Exército coloca a mão da caca, e eu discordo, e o senhor concordou comigo que em 64 deu certo, e foi um avanço para o país. Então, que existe corrupção no Brasil, existe em todo mundo. Meu senhor, isso não tem dúvida. Meu senhor, eu cresci no Brasil. Olha só, eu cresci no Brasil. Agora é minha vez de falar, eu não interrompi. Os deixaram para mim. Olha Foi só, só desgraça e tristeza. É. O Figueiredo entregou o Brasil. Professor, é minha vez de falar. Desculpa, professor. Numa inflação boçal, para o Sarney. O Brasil era muito corrupto. Depois veio o Paulo Reis. Agora é minha vez de falar, professor. Tudo bem, mas assim, não foi bom. Professor, o Brasil que eu herdei do regime militar. Professor, é um Brasil professor não é a sua vez de falar, é a minha vez agora. Me desculpa, mas desculpa interromper o senhor. Vai lá. Mas não concordo com o senhor. E casos de corrupção existem hoje, existiram no passado, existirão no futuro. Nós estamos juntos no mesmo esforço de combater a corrupção. O senhor se diz um conservador? Sim. O conservador parte do pressuposto aristotélico que a evidência prevalece sobre uma ideia bonita. Você tem o conceito aristotélico e tem o conceito platônico. Uma linda ideia maravilhosa, só que, na verdade, eu olho e é uma porcaria. O senhor vai ter a oportunidade de falar. O senhor me desculpe. Perfeito, então fale. Saca? Posso? Corrupção sempre houve e sempre vai falar. Várias vezes. Eu vou passar para o próximo item, professor. Não, deixa eu continuar. O senhor não me convenceu ainda disso. Pelo menos deixa eu falar, deixa eu mostrar as diferenças. Não, vamos passar para o próximo item. Não, eu quero continuar nesse. Por favor, eu te peço essa gentileza de continuar nesse. Então vamos lá. Muito bem. Evidência empírica. 1986, o Brasil estava bem. Inflação alta, corrupção. Você tinha um monte de estatal, o Brasil tinha perdido completamente a tração e estava em default da dívida externa. De 64 a 67, os generais ainda não haviam posto para fora a direita, que queria fazer o quê? As mudanças estruturais do país. Mas o Brasil melhorou de 64 até 1986. Aumentou O mundo melhorou. O Lula usa esse argumento. Quando eu peguei, você tinha no Brasil 30 milhões de pessoas com telefone celular, eu entreguei, tinha 130. O mundo não tinha telefone celular e passou a ter. O mundo evolui ao longo do tempo. Você tem que olhar em termos comparativos. O que aconteceu em outros países? Vamos pegar um caso claro. O Chile passou por um regime militar. Do ponto de vista econômico,
Não dá para comparar o resultado do que o Pinochet fez no Chile do que os generais brasileiros fizeram no Brasil, mas não dá nem para saída. Não dá nem para saída. O começo com Castelo Branco foi um bom general, foi um bom presidente eleito pelo Congresso. Não dá para saída para comparar o que foi feito o Brasil ao longo, o que foi plantado nos últimos anos do regime militar, foi o resultado que a gente viu na transição. Tanto é que o Brasil hoje, esse caos que a gente vive hoje, a gente vive por quê? Porque os generais entregaram as universidades para a esquerda, perderam a batalha. Não entregaram, eles são próximos da esquerda. A mentalidade positivista, centralizadora, é isso que o senhor está falando. O senhor acha que uma história bonita prevalece sobre a evidência. Se os militares fizeram um trabalho tão bom, mas tão bom, por que a gente está tão mal? É difícil de falar, mas os outros países estão melhores que o Brasil. O Brasil ficou para trás. E ficou para trás por quê? Eu acho que foi essa herança positivista. Toda vez que a gente vai para as cordas, a gente olha para a nossa última reserva, a nossa última esperança, que é o poder moderador, que foi tomado do imperador pelos generais positivistas. E ainda hoje os generais têm essa mentalidade. Se a gente correr para lá, o que eles vão fazer? Eles vão entregar de novo para a gente, ligado a monopólio, oligopólio, como foi Deodoro, como foi Floriano, como foi os generais que foram com Getúlio Vargas, como foi os generais que pegaram... O regime militar escolheu a dedo as pessoas que hoje comandam o Brasil. Escolheram a dedo, entregaram. Não adianta falar, naquela época a minha vida era melhor. Eu falo de novo, Castelo Branco plantou o milagre brasileiro. Depois do Castelo Branco, os outros generais não tiveram ações concretas, positivas, estruturais. Existe uma presunção que eu vou construir isso daqui, essa coisa aqui, isso vai desenvolver o país assado, frito e cozido. Enquanto que o Castelo, assim como o Pinochet, estou falando do ponto de vista econômico, partindo do pressuposto que a sociedade, a economia de mercado, todos nós somos iguais, deixa fluir, deixa andar. Eu só preciso fazer uma reforma tributária, ter transparência, ter linhas de ação que combatam corrupção, criminalidade. Eu preciso ter o regime onde prevaleça a lei, chama-se Rule of Law. E tudo isso foi feito nos países que deram certo. Tem países que são piores? Tem. Os militares da Argentina são muito piores que os brasileiros, em termos de corrupção, em termos de entregar um país muito mais desmantelado do que o Brasil. Não dá para comparar. Mas falar que o Brasil pós-Getúlio Vargas ficou bom é mentira. Falar que o Brasil pós-Floriano e Deodoro estava bom é mentira. Falar que o Brasil, em 1985, estava bom, entregue para o Sarney, é mentira isso. É mentira. O Brasil que eu peguei a minha infância foi ruim. Não foi um país bom. Tinha inflação alta, não tinha expectativa de crescimento, não tinha esperança no Brasil. O que eu vi ali foi um legado muito ruim. Muito ruim. O milagre, eu vou repetir, o milagre foi fruto da reforma tributária, das ações de saneamento, do combate à corrupção, todas concentradas no governo do Castelo Branco, que teve o seu avião abatido, atingido, não sei como é que é o termo, por um caça da Força Aérea, que é a história mais mal contada da República Brasileira, né? Então é isso, não tem como dizer, mas diminuiu o analfabetismo no Brasil. No mundo inteiro diminuiu. O Brasil era 3 vezes, a renda per capita brasileira era 3 vezes maior que a da Coreia, antes do regime militar. Hoje a Coreia é o dobro da nossa. Acabou seu tempo, professor, me desculpe interromper. Uma vez que os presidentes militares não enriqueceram os seus cargos, isso é notório, né? O senhor insinua que Castelo Branco foi assassinado. Bom, eu sou aviador. É fácil pesquisar. O piloto do avião do presidente que caiu sobreviveu, e ele confirmou que foi um erro da torre que liberou 4 aviões, era uma formação para fazer a passagem sobre a pista quando o avião do presidente estava pousando. O presidente sobreviveu, quer dizer, o piloto do avião sobreviveu e confirmou que não foi um atentado, né? Mas se o Lula vencer e tentar instalar, isso também coloca no seu vídeo, se o Lula vencer e tentar instalar o pesadelo esquerdista aqui, vai chamar as Forças Armadas novamente. O senhor mesmo coloca isso. Não. Isso é um pensamento que eu falei isso, eu falei errado. Se eu falei isso, eu falei errado. Depois eu coloco acho até que as Forças Armadas do Brasil, hoje, em função dos generais, não espere nada delas. Então, também o senhor não errado. Desculpa, mas o senhor não reconhece. O senhor não reconhece, por exemplo, o testemunho do general Vilas Boas, que impediu a ex-presidente Dilma de usar o exército. Não reconhece isso. Quer dizer, em todos os momentos que
que o povo brasileiro precisou das Forças Armadas, nós estávamos lá. Então, eu coloco isso como uma contradição. Eu acho que isso não é importante, não é interessante para os conservadores fazerem. Eu acho que o senhor está fazendo o trabalho da esquerda fazendo isso. Essa é a minha opinião, pessoal. A busca da verdade é mais importante. Tá certo. Acabou meu tempo aqui. Vamos lá. Às vezes o cara não é filho. Nós estamos no item da reserva moral. Vamos lá. Às vezes a pessoa não é filha de um general, mas ele é da panela do general. Ele é um apadrinhado, ele era um cara que é próximo dele. É muito comum em empresas, organizações, você ter pessoas mais próximas de você e vai passando os conceitos. Isso acontece em organizações secretas, como a maçonaria, isso acontece em ambiente de trabalho, em empresas, isso acontece nas Forças Armadas. Então, essa cultura eu acho que passa. Agora, como conservador, o senhor tem que se render à evidência empírica. Não havia corrupção de jeito nenhum no regime militar. Então, por que diabos generais escolheram o Maluf, o Andreasa, o Delfim Neto como parceiros civis? Eu não falei isso, que não existia corrupção, viu, professor? Não, mas escuta, você escolher Maluf, quem é o meu parceiro que eu quero ter perto de mim? É o Maluf. Quem é o meu parceiro que eu quero ter perto de mim? Mário Andreasa. É o Delfim Neto. Eu posso te dar vários outros nomes que as pessoas não lembram mais. Mas eram pessoas que, sim, não teve o mesmo grau de corrupção que teve no PT, mas tudo bem. Mas estamos falando de assim, é absurdo. O que eu estou falando é que toda vez que você chega ao poder, existe pessoa bem intencionada, existe general bem intencionado. Chegou ao poder o próprio Benjamin Constant, ficou decepcionado com a República. Alguns positivistas ficaram decepcionados com a condução do Deodoro da Fonseca, que no final da vida dele, que até hoje é considerado herói pelo Exército. Até hoje existe esse mal-estar. Como é que a gente resolve isso? Descobrir detalhes. Você pega essa história em detalhes. Você vai no clube de oficiais lá da cavalaria, tá lá o cavalo baio do Deodoro. Tá lá guardado, o cavalo baio do Deodoro da Fonseca. Tá lá, tem que ter um cavalo baio. Que foi usado no dia daquela maluquice. Deodoro que falou, não quero mais ser militar, virei civil. E a gente fica louvando esse pessoal. Então vamos lá. Corrupção, eu tenho evidência. Maluf, Delfim, Andreasa, tem um monte de pessoas suspeitas de corrupção desse período. Eu tenho um monte de evidências e suspeitas de corrupção na época do Deodoro da Fonseca. Eu tenho um monte de evidências e suspeitas de corrupção do Getúlio Vargas. Os generais que estavam em volta do Getúlio Vargas, inclusive nesse caso específico, que eram próximos do nazismo. Você tem generais bons também, que não permitiram isso. Você teve o general Levi, que foi lá lutar na guerra. Herói. Não estou falando que só tem gente ruim. Tem gente boa também. Quanto ao general Vilas Boas, nada contra ele. Nada contra ele. Mas ele optou e peitou a não utilização do exército. Em momento algum, ele colocou o exército para atirar. Falou, olha, a gente não vai interferir. A gente não vai fazer isso. O que é muito diferente do que é propagado, a onça vai beber a água, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Eu nunca falei que as Forças Armadas não são necessárias. São necessárias e o Brasil precisa ter Forças Armadas fortes. A minha crítica, de novo, está concentrada no topo. Quer que eu ponha aqui o general Ramos falando bem da China? Eu acho que vale a pena as pessoas. Está no Google. É só dar um Google. É só olhar. Se isso não gera esse é o último tópico, tá, professor? A gente vai falar isso no final. Se isso não gera desconforto no senhor, eu não sei o que pode gerar. O que eu acho? Eu acho que esse topo das Forças Armadas tem generais bons, tem generais ruins. Os generais bons, ao longo da história, acabam perdendo o jogo para os generais ruins, porque eles resolvem jogar um jogo mais pesado e pegam o poder para si. O que eu defendo? Que as Forças Armadas cuidem apenas da segurança nacional. Só. Acabou. Não olhar mais para o Exército Brasileiro como sendo os generais vão salvar a gente, agora a onça vai beber água. Acabou essa história. Eu acho que um dos erros que a sociedade, que a direita fez em 64, não foi um erro, porque eu realmente acredito que o Castelo Branco era uma pessoa bem intencionada. Agora o senhor sabe que foi um acidente. Agora o senhor sabe que foi um acidente. Não, eu não sei. Veja, eu tenho todo o direito de achar estranho esse acidente. Eu não tenho como falar que foi um atentado, mas é muito estranho esse acidente aéreo. O senhor me permite achar estranho. Quantos acidentes aéreos aconteceram no Brasil iguais a esse? Né? Um. Que eu saiba, só um teve, não teve dois.
Um caça da Força Aérea batendo no avião, transportando uma pessoa altamente graduada nas Forças Armadas. Que eu saiba, só teve esse episódio na história do Brasil. Então, veja, eu tenho o direito de questionar. Quanto o senhor provavelmente nunca tinha escutado que o Deodoro da Fonseca era corrupto, que o Rui Barbosa era corrupto. Porque isso não é contado nos livros de história, porque os livros de história que a gente cresceu na escola lendo foram escritos pela propaganda republicana que morria de medo da volta do Império. A volta do Império era uma realidade próxima, na primeira metade do século XX. E a gente foi massacrado com toda essa história recriada, sim, pelo positivismo do topo do exército, e a gente fica escutando. Não, Rui Barbosa era maravilhoso, era inteligente, brilhante, mas você tem 2 casos assim horrorosos de corrupção. O Deodoro da Fonseca está documentado. Os ministros se recusaram a assinar o que ele queria fazer. Falam, não, isso daqui você pode mandar embora. Você pode mandar me prender, mas eu não assino isso. Professor, só falar, acabou o seu tempo, viu, professor? Só vai ter mais 5 minutos. Não, tudo bem, está documentado que os generais em torno do Getúlio Vargas, está documentado os casos de corrupção, está documentado a proximidade desses generais com nazistas. Professor, mas a gente não foi para o nazismo, mérito dos generais bons. Professor, só o senhor vai ter seu tempo, mais 5 minutos. Estou falando, estão começando o meu tempo aqui. O senhor falou coisas aqui, o senhor é a favor do intervencionismo? Não, hoje, de jeito nenhum. Então nós estamos juntos. Em hipótese alguma. Seja, hoje, isso que o senhor falou em relação ao Vilas Boas fez o que tinha que fazer. Vilas Boas fez o que tinha que fazer. Aqui, em relação ao cavalo baio, né? É uma tradição. Conservadores mantêm a tradição. Tradições ruins não. Conservador é contra a escravidão. Não, como é que é? Um conservador é contra a escravidão. Regras erradas, você não mantém a tradição. O conservador não é a favor da tradição? O cavalo baio é uma tradição do exército. O conservador é a favor de evolução. Sim. O não conservador é a favor de revolução. Só terminar de falar, professor. Lógico. É que... Evolução, revolução. Então, exatamente isso. Cultura. É perfeito. Exatamente isso. O senhor falou tudo. Evolução e não revolução. Perfeito. Só deixa eu terminar minha vez de falar, professor. Uma ruptura, uma revolução, uma traição. Professor, lógico. Por favor. O assunto aqui não é a República, nós estamos falando sobre positivismo. Eu estou falando do Exército. O Exército louva um símbolo é que o senhor está falando isso. O assunto da live é positivismo. Tudo bem, o senhor quer puxar para um assunto que o senhor quer bater, mas não. Professor, deixa eu terminar de falar. Professor, só deixa eu terminar de falar. Lógico, fala. Para que nós façamos isso. Foi isso que o ministro, que o general de Vilas Boas fez, ele fez correto. Se o senhor está criticando ele fez correto. Não estou criticando. Não critiquei o Vilas Boas. Entendeu? Momento algum. Então eu coloco isso para o senhor, que o senhor se colocando como conservador, como um líder da direita, eu acho que o senhor tem que tomar muito cuidado quando faz o ataque às Forças Armadas. Mesmo porque o que acontece? Quando o senhor faz genericamente... O senhor não fala que ataque às Forças Armadas. O senhor me viu atacar a Marinha? O senhor me viu atacar a Aeronáutica? O senhor me viu atacar os coronéis do Exército? O senhor me viu atacar majores do Exército? Então, assim, não ponha palavras na minha boca. Por favor. Eu não faço isso com o senhor. Eu estou falando objetivamente. Qualquer país, nação, precisa ter forças armadas fortes. E o senhor acha que essa atitude facilita? Lógico. Lógico. O senhor atacando as Forças Armadas? Eu acho que não acho correto isso. Aonde eu ataquei, aonde eu falei que a gente tinha que acabar com as Forças Armadas. De jeito nenhum, o senhor não vai falar isso. Aonde eu falei... Porque a existência de uma nação depende das Forças Armadas. A existência. Aonde eu falei que tem que acabar com as Forças Armadas. O atributo básico de uma nação é a sua soberania. E depende das Forças Armadas. O meu ataque está concentrado no topo do Exército. E quando o senhor fala militares... Não, o senhor fala isso, mas depois fala militares. Mas já é um vício, é um cacoete. Mas fica muito claro que o meu ataque, evidentemente, está concentrado nos generais e não em todos. Tem generais que eu considero corretos. Então, por isso que eu coloco. Não é Só justo. Que, se a gente quando fizer o senhor ataca genericamente nos últimos 130 não anos... Não é justo o senhor atacar genericamente os oficiais generais. Eu falo os nomes. Eu não estou aqui para defender pessoa nenhuma. Eu só não acho justo isso.
Não acho justo isso. Tudo bem. E eu estou aqui exatamente para falar isso. Tem todo o direito de não achar justo. Aliás, deve manifestar toda vez que não achar que é justo. Eu estou encerrando o meu tempo agora, o senhor pode prosseguir com o seu comentário. Não, exatamente esse ponto. Em momento algum eu falo que tem que acabar com as Forças Armadas. O que a gente não pode mais é contar com as Forças Armadas como sendo... Não, se der errado, a gente chama as Forças Armadas. Eu acho que não é o correto. A gente precisa ter uma abordagem que a sociedade, os estados, você tem que fazer o certo. Quando não faz o certo, você tem uma intervenção federal no estado, entra e troca o topo político dele. A gente tinha que mudar a forma como foi estruturada a República do Brasil do Deodoro até hoje. É sempre a mesma coisa. Tudo centralizado em Brasília. Quando dá um crepe, a gente chama os generais e eles restauram tudo como foi feito antes. Parece até o filme Matrix. De tempos em tempos, a gente faz uma faxina e volta para estaca zero. Então, é esse o aspecto que eu estou falando. Tem que inverter a ordem. Os estados têm que ter mais autonomia, saber que eles não podem fazer bobagem. Cada brasileiro que mora em cada estado não está satisfeito com o estado que ele está, tem que sair do estado dele para outro lugar. O Exército não tem que ficar o tempo inteiro fazendo campanha de vacinação. Papel principal, tá vendo? A gente mistura. É tanta concentração no topo do Exército que a gente mistura Exército com Forças Armadas. A gente nem fala Forças Armadas, a gente fala Exército. 90% Exército. Então tá tudo errado. Não tem que fazer campanha de vacinação. Não tem que cuidar de abastecimento de água. É porque a sociedade quebra, fale, e aí não tem mais como fazer vacinação, daí a gente tem que botar o Exército. Mas a gambiarra fica para sempre. Concorda que fazer do Exército responsável pela vacinação da população, fornecimento de água, desenvolvimento econômico, é a gambiarra da gambiarra? Não deu. Eu volto. O Chile, as Forças Armadas, foco. Forças Armadas. Defesa. Ponto. Segurança interna, carabineiro, que faz parte das Forças Armadas. E aí está um capítulo que o senhor não quis abordar. A relação da polícia, principalmente a polícia de São Paulo, com o Exército, que é uma coisa mal resolvida. Então, carabineiro no Chile faz parte das Forças Armadas, tem general carabineiro. Na Colômbia tem general que é polícia. E faz parte da segurança interna. É isso. Vacinação só num caos, não pode ser recorrente. Toda vez que tiver problema político, a gente chama o poder moderador. Então vamos para o império. Porque essa solução com os generais não deu certo. E aí vem a análise conservadora. O conservador, ele não é a favor de manter as coisas como estão. Ele é a favor de corrigir as coisas erradas, reconhecer os erros e evoluir sem revoluções. O Exército Brasileiro fez uma ruptura. O Exército Brasileiro participou, pelo comando, alto comando dele, de uma ruptura, de uma quebra, de uma disfunção da sociedade. E isso está representado no cavalo baio, que é louvado pelo Exército Brasileiro. Então isso não é conservador. O conservador, ele mantém as coisas boas e corrige as erradas. Na busca da verdade, você tenta sempre discutir amplamente, buscando a verdade, melhorando a compreensão e evoluir, sem grandes rupturas, sem grandes tormentos, sem grandes mudanças, mas tem que reconhecer o errado. E o que a gente vai fazer de errado? Enquanto a gente não perceber que essa abordagem, que o Exército é maravilhoso porque ele faz vacinação, porque ele vai desenvolver o Brasil ficou para trás. O Brasil estava entre os melhores países da América Latina, hoje ele está entre os piores países da América Latina, entre os mais pobres. Isso é uma evidência. Está baseado na renda per capita, no IDH. Mas é melhor que a Bolívia. Mas o Brasil sempre foi melhor que a Bolívia. O Brasil sempre foi melhor que o Chile, sempre foi melhor que a Colômbia, sempre foi melhor que o Peru, sempre foi melhor que o México. Hoje o Brasil está muito pior que o México em todos os indicadores econômicos e sociais. O Brasil está pior que a Colômbia, está pior que... Está igual ao Peru, pô. O Chile passou a gente, mas lote... mas a Argentina piorou também. Vai olhar para o país que está errado ou para o país que dá certo? Então eu estou analisando. Há 130 anos, a gente olha para o Exército como poder moderador e quando dá crepe, a gente chama os generais para arrumar. Se a gente encontrar um general bom como Castelo Branco, ok, funciona por um tempo, mas depois cai na mão de general que não é bom. Não estou falando que é um general, pode ser um grupo. O Exército não é dominado, o senhor sabe disso. O Exército não é dominado por um general. O Exército é dominado por um grupo, por panelas. E me diz que eu estou mentindo, que não tem panela no Exército, pô. Diz isso para mim, o senhor vai falar que, no seu tempo, diz que não existe panelas que se formam no Exército. Essas panelas frequentam as mesmas lojas maçônicas e tem sim ainda muita discussão da mentalidade da engenharia social que está no Durkheim, no Auguste Comte,
que é a origem do positivismo, a engenharia social. Acabou o seu tempo, professor. Desculpe interromper. Professor, tenho certeza que o senhor não é monarquista, correto? Assim, entre um regime militar e a volta da monarquia, eu prefiro a volta da monarquia. Eu gostaria que o Dom Pedro II, eu gostaria da continuidade. Eu, como conservador, eu acho que o Dom Pedro II foi o melhor regente, um dos melhores regentes do mundo, não é do Brasil, do mundo. O terceiro reinado com a princesa Isabel teria sido infinitamente melhor do que foi Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e a República do Café com Leite. Infinitamente melhor. Eu acho que se a gente tivesse um quarto reinado, teria sido muito melhor do que o Getúlio Vargas. E se nós tivéssemos tido o Dom Luiz, que faleceu agora, como o nosso monarca, como o nosso imperador, a gente estaria muito melhor do que está hoje, em termos de renda per capita, violência, corrupção e instituições. Agora, como a gente restaura a monarquia é uma coisa muito distante. Então, eu sou um admirador, isso que eu queria mas eu não sei como voltar. Isso que eu queria colocar. O senhor está colocando uma hipótese, né? E colocando uma hipótese. As Forças Armadas não trabalham com hipótese, trabalham com a realidade. Nós trabalhamos com a realidade. Então, não é correto isso, falar que os militares não se preocupam com o cidadão. Né? Não falei Esses isso. generais, as lideranças. Não falei isso. O senhor falou no os seu generais, vídeo. sim. As Forças Armadas, não. Então, mas quem é que comanda as Forças Armadas? É isso que o senhor está separando coisas que são uma coisa só. E o senhor está colocando... O senhor quer... o senhor teve contato com pessoas que podem ser, no tratamento próximo, mesquinhas, mas elas seguem as orientações do Exército, como um todo. Há meu tempo para a gente passar para o último item. O senhor pode começar, que é em relação a... O senhor falou que há militares, né, que se vendem para a China. Né? Então, eu queria começar. O senhor tem o seu tempo para falar sobre isso. Isso está documentado que a China, no Belt and Road Initiative, comprou parlamentares, comprou juízes, comprou pessoas do executivo e comprou militares em vários países. Então, se eu estivesse fazendo qualquer negócio com a China hoje, eu tomaria muito cuidado para não mostrar nenhum grau de aproximação além do mínimo necessário para evitar qualquer suspeita que pairasse sobre qualquer benefício pessoal que eu tivesse. Quando eu cheguei ao governo, havia uma preocupação muito grande quanto ao G5, não cair na mão da China, havia uma preocupação muito grande do Brasil não entrar no Belt and Road Initiative, não vender portos. O próprio presidente falava, a China não pode comprar o Brasil, ela pode comprar do Brasil, mas não pode comprar o Brasil. E isso mudou. E eu vi alguns generais com uma postura muito próxima da China. Tá? Então é isso. Resumidamente, não só isso. Pega o discurso do... Não vale nem a pena passar. Pessoal aí que está curioso, pega o discurso do general Ramos, pega aí escuta, general Ramos, China. Eu só queria voltar no assunto lá da hipótese. Você não vive no mundo sem hipóteses. Você só vive no mundo da realidade, é um jargão que você está usando. Você, quando vai construir uma hidrelétrica, é uma hipótese. Quando você vai construir... O Exército Brasileiro fez várias hipóteses. Ele fez a ruptura da República, ele participou do golpe do Getúlio Vargas, ele participou de 1964, ele participou de 67. Tudo hipóteses, não é uma realidade, são hipóteses. E quando eu falo que o Exército não pode intervir no caso de calamidade, ele não pode ser visto como uma solução definitiva. O Exército Brasileiro ele não pode ser visto como responsável pela saúde bucal da população brasileira. O papel das Forças Armadas é cuidar da segurança nacional. Ponto. As Forças Armadas, de novo, somos nós brasileiros. O que eu encontrei, fiquei surpreso, é que o topo, o Exército Brasileiro, os generais, é um ambiente extremamente político, extremamente doutrinado em termos de intervir na sociedade, e é isso que eu sou contra. Tá? Mas voltando da China, tem várias, isso daqui está documentado, Estados Unidos documentou, Europa já documentou, tem país que proíbe a presença da China, a Austrália já pegou, a Grã-Bretanha pegou no Paquistão, pegou em Bangladesh, pegou um monte de países já pegaram essas corrupções. E aí você chega, eu, no Banco Mundial, tive contato, porque eu representava vários países, eu vi isso. E a China está com exatamente a mesma abordagem de comprar portos, comprar estruturas, está com o G5 no Brasil, a estrutura do G5, etc. e tal, e de repente houve uma mudança muito grande no topo.
do governo, principalmente por parte dos generais, em relação a essa amizade com a China. Eu não tenho como afirmar que recebeu dinheiro, não recebeu dinheiro. Não tenho isso. Mas eu não confio. E não confiar, eu tenho todo o direito de não confiar. Eu tenho todo o direito de olhar e falar, olha, o Brasil que eu estou vendo hoje não está bom. E falar que as Forças Armadas, comandadas pelos generais, que determinam se tal estatal, veja, empresa brasileira de comunicação, está cheia de militar lá dentro. Tudo com cargo, tudo com DAS, tudo com recebendo mais. Por que não fecha aquilo lá? Para que serve? É despesa, é Estado, é tamanho. Forças Armadas, Segurança Nacional, fronteiras e ameaças externas. Para mim, esse era o papel. Acabou. Desculpa. Calamidade pública acontece e você tem que limpar e apresentar uma solução definitiva para que nunca mais aconteça uma intervenção, como no Rio de Janeiro, e não ser uma coisa permanente, para sempre vai estar lá. O senhor abriria a mão do comércio com a China? O senhor pode responder. O senhor abriria a mão do comércio com a China? Não, a China tem que comprar soja da gente. O que eu não teria é uma postura de subserviência com a China. É exatamente isso. Não tem como abrir mão, professor. Não, a China depende da gente para comprar soja, não tem outro lugar do mundo. Isso que eu estou falando, não é só soja, tem vários outros. Proteína animal, soja, minério. O que a gente não pode fazer a gente não pode abrir mão, professor. O senhor está falando da China como se a gente tivesse que ter medo. Nós temos que tem que ter medo da China. Acompanhar. Tem que ter medo da China. Tem que ter medo da China. A Índia tem medo da China. O que nós temos que fazer? Nós temos aqui, só acompanhar o canal, uma coisa que eu falo o tempo todo, que nós temos que nos impor. Nós temos que nos impor. Eu fui diplomata militar no exterior e nos falta isso. Nos impor em relação a vários tipos de comércio. A China, a mesma coisa. Entendo aqui que não há, destaco novamente, não acho legal isso que o senhor faz em relação à insinuação de oficial general ser comprado. Não acho legal isso. É zero de chance? O senhor põe a sua cara no fogo? Não, eu não coloco zero de chance? De jeito nenhum. Eu estou falando que insinuação não é legal. Eu acho que isso não é de conservador, no Brasil. Eu acho que isso não é atitude de conservador, fazer insinuações. O senhor pode desconfiar de todo mundo. O senhor pode, mas não é de conservador. Tem cheiro de cocô aqui. Eu não estou falando que era cocô nas calças, mas está com cheiro de cocô. Me desculpa, professor, mas eu não concordo com esse tipo de insinuação. É uma postura minha, eu não concordo com insinuação. O que eu tenho que para falar para o senhor, eu falo diretamente. O senhor fez isso, o senhor eu também estou falando diretamente. Então, a China tem vários casos de corrupção pelo mundo já documentados e ela está fazendo a mesma coisa no Brasil, só que ainda não apareceu nenhum caso de corrupção envolvendo a China. Tá certo, professor. É isso. Então não tem que fazer insinuação com um oficial das Forças Armadas. Não há. O que eu não concordo é com isso. Não concordo com insinuações. O senhor tem alguma coisa para falar? O senhor não falou. O senhor não falou. O senhor falou genericamente. Eu não posso mais falar no Brasil que o Lula é corrupto. Eu não posso mais falar. Não existe mais como provar corrupção no Brasil. Há 4 anos atrás, fortes indícios... O senhor está comparando o oficial general, que o senhor está dizendo que se vende para a China com o Lula, é isso mesmo? Eu não teria a menor dúvida. Eu não teria a menor dúvida de desconfiar. Eu estou afirmando o seguinte... Desconfiar, a gente tem que desconfiar de todo mundo, Não, senhor. Não, desculpa. Eu estou falando o seguinte... a minha colocação, que eu não acho correto, o senhor faz esse tipo de insinuação. Eu não estou insinuando, eu estou falando. Eu estou afirmando que a China... Eu estou afirmando que a China corrompeu pessoas em altos escalões na Austrália, na Grã-Bretanha, no Paquistão, em Bangladesh, um monte de países. E ela está agora aqui no Brasil. E o Brasil vendeu terminal portuário, infraestrutura, permitiu o G5, e eu estava lá e vi que no começo havia uma grande resistência a não deixar a China entrar no Brasil, na infraestrutura. Não estou falando de comércio de soja. E agora, tapete vermelho. E é só ver no YouTube. Agora, se eu afirmar, hoje em dia, se eu afirmar que a Terra gira em torno do Sol, dá processo. Porque eu não tenho mais como provar. Não nesse canal. Você não se preocupe, porque eu não vou processar o senhor por estar a Terra girando no Sol. Esse canal, meu senhor, esse canal,
Ele serve como testemunha, ele serve como argumento jurídico. Pô. Professor, quando o senhor generaliza, quando o senhor insinua a respeito, eu não acho isso interessante. Não, tudo bem, pessoas... eu tenho o direito de não achar interessante, eu tenho o direito de falar. Então, eu acho que não é de conservador. O seguinte, não é de conservador. Procurem no YouTube e tirem as suas próprias conclusões, não acreditem em mim. Vão ao YouTube e vejam. E cheguem às suas próprias conclusões. Agora, acreditar cegamente que os generais uma declaração em relação ao comércio, em relação ao comércio com a China, você achar que a pessoa está sendo entendida. Eu não acho correto isso, eu acho que não é de conservador. O senhor pode, e aquilo que o senhor colocou está correto, ou seja, a China, nós temos que estar alertas com a China, como tem que estar alerta com todo mundo. Não, tudo bem, o senhor pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Eu discordo de insinuações, professor. Eu não estou insinuando, eu estou afirmando. Eu estou afirmando, eu não estou insinuando. Eu estou afirmando. Estou afirmando que teve corrupção durante o regime militar, durante regimes militares no passado. Já teve muito general corrupto na história do Brasil. Eu estou afirmando. Sim, o senhor está falando do passado, professor. Ah, tudo bem. Eu simplesmente estou dizendo o seguinte. E aí eu estou dizendo o seguinte. A minha colocação, isso nós já concordamos, que houve corrupção. Se já teve no passado, pode ter no presente? Sim, pode ser. Mas a minha colocação não é correto o senhor fazer insinuação. Não é correto o senhor fazer insinuação. O senhor acha que não é correto? Eu acho que eu estou dentro da minha liberdade de fazer. Então, de falar. Eu não acho correto isso, não acho de conservador, não acho correto. Eu também não acho que o cavalo baio do lado do Deodoro da Fonseca não é de conservador. Eu não acho que o Exército Brasileiro, comandado pelos generais que estão lá, é uma instituição conservadora. Não é conservadora. Não é conservadora. O Exército que eu vi, comandado pelos generais que estão lá, não é uma instituição conservadora. É uma instituição que prega arquitetura social, que quer conduzir o país. E não é papel conservador conduzir o país. Qual a arquitetura social que o Exército fez? Pelo amor de Deus. Isso é absurdo. O senhor acabou de descrever. Qual é? Então, qual é a arquitetura social? Toda vez que você senta e faz um plano de desenvolvimento econômico centralizado, isso é arquitetura social. Toda vez que você planeja 30 anos à frente, aonde você vai desenvolver economia para cá, para lá, assim, assado, frito, cozido, é engenharia social. Não é desenvolvimento econômico. O senhor é... Então, é desenvolvimento social. Então, é controle social. Pelo amor de Deus, professor. Posso Pelo amor de Deus. A diferença do conservador para um positivista é justamente essa. O exército chileno, as Forças Armadas chilenas... Não existe... Na realidade, acabou... As instituições conservadoras acabaram no Brasil. Meu senhor, deixa eu falar. Só sobraram as Forças Armadas, professor. Vamos lá. Só sobraram as Forças Armadas. O Exército Brasileiro não é conservador. A partir do momento que você segura na caneta e planeja como aquela nação vai se desenvolver, a gente vai fazer aqui um polo, não sei o que lá, assim, assado, frito, cozido, tal... A gente, nos próximos 30 anos... Isso não é conservador. O papel do conservador é livre mercado, diminuir o tamanho do Estado e deixar as famílias buscarem o que é melhor para elas. Peraí, conservador não pensa a longo prazo, professor? Ele não planeja. O conservador... Pelo amor de Deus, professor. Que absurdo. O conservador, ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Pelo amor de Deus, professor. O conservador... Planejar uma coisa. Se não tiver planejamento, é a completa... bagunça que fica o Estado, é exatamente isso. Não, o senhor está dizendo que quem faz isso o senhor está falando, professor, quem faz isso é o Exército, não é o Exército que planeja? Não, pelo amor de Deus, professor. Canetinha na mão, eles sentam e começam a montar estatal. Quer dizer que quem planejava o futuro era um Exército na época do governo Lula, que são os generais que são agora no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, professor. Isso não bate com a realidade, isso não é a realidade, professor. Posso? Eles só planejaram isso durante o governo militar. Não. Eles planejaram isso durante o Getúlio Vargas, eles planejaram isso durante no começo da República. Nós estamos no século XXI. Não, tudo bem. Eu senti esse mesmo ímpeto de ter estatal, de ter esse planejamento, de meter o bedelho, e atrapalhou muito. Eu não gostei. Entendi, por isso que eles estão privatizando. Oi? É por isso que estão privatizando. Aonde estão privatizando? A Eletrobras não foi privatizada. Pelo amor de Deus, o projeto de privatizar desse governo era muito maior que a Eletrobras, era para vender tudo. Pô. Então, olha só, era isso chama tudo. planejar uma coisa. Deixa eu terminar. A ideia do Paulo Guedes sempre foi.
Deixa eu voltar. Sempre foi, não, eu acho que é melhor a gente encerrar. Deixa eu voltar não, aqui. É que a gente acabou se perdendo aqui no... É importante para mostrar a diferença das Forças Armadas do Chile para as Forças Armadas comandadas pelos generais de um exército que tem herança positivista. O Chile, quando chegou lá, ele se preocupou... Já ficou claro que o positivismo já morreu há muito tempo, professor. Não, ficou claro para o senhor que o senhor está falando, não ficou para mim. Professor, pelo amor de Deus, isso morreu há muito tempo. Isso é mito. Positivismo é mito, professor. Me interromper não vai transformar o Brasil num país maravilhoso, rico, próspero, seguro. Não adianta o senhor ficar falando, porque o Brasil é um país que está muito mais pobre do que os outros pares da América do Sul. Da América do Sul. O Brasil está imerso em violência, corrupção. Quando terminou o regime militar, graças ao Delfim e aos generais positivistas intervencionistas, o Brasil estava quebrado nas contas externas, nas contas internas e com inflação alta. Então, assim, não adianta. A evidência empírica é que você tem gente no topo do exército que acha que tem que pôr a mão na economia. Quando você pega o caso do Chile, eles chegam, falam, olha, a gente simplesmente vai organizar segurança nacional, interna e externa, vamos acabar com o narcotráfico no país. O Chile era um centro de narcotráfico quando o Pinochet chegou ao poder. Pôs os caras para fora e foram parar na Colômbia, um detalhe. Vamos encolher o Estado, abrir a economia, buscar onde a gente consegue competir e deixa a iniciativa privada tocar a ficha. É muito diferente, é muito diferente. Não dá para comparar. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando para acabar com as Forças Armadas, mas tem que parar de bater palma para quando a gente olha a evidência e vê que a evidência é que toda vez que termina um período onde existe muito general no topo, não das Forças Armadas, mas no resto do Brasil, a gente termina o país fora dos trilhos. Eu vou repetir para o senhor, porque o senhor vai ficar bravo. Quando o Deodoro Floriano entrega o poder, o Brasil não estava bem, estava mal. O senhor mesmo falou de Canudos, falou do contestado. Quando você termina o Getúlio Vargas a primeira vez, o Brasil não ficou bem, tanto é que o Getúlio foi eleito depois. Veio o Dutra, general Dutra, e entregou o poder para o Getúlio. E daí o Getúlio se mata e joga o Brasil numa confusão. Quando os generais entregam o poder para o Sarney, o Brasil não estava bem. E a gente não está bem até hoje. E agora, com o presidente Bolsonaro e os generais que cercaram o presidente, dando conselhos para ele, o resultado vai ser, provavelmente, infelizmente, a entrega do Brasil para o Lula. E o senhor quer saber o que os generais vão fazer para o Lula? Prestar continência. O senhor escreva o que eu estou falando. Vão prestar continência e vão puxar o saco dele. Vão puxar o saco do Lula. É isso que eu vi. É isso que eu acredito. Podemos encerrar a live, então, professor? O senhor tem o direito de ter as suas dúvidas, ter a sua opinião. Eu tenho o direito de ter a minha opinião. O que eu peço para que você está escutando, né, apenas vá atrás do que você vai ver. Checa esse negócio que eu falei da China. Checa generais brasileiros elogiando a China e falando que o Brasil não tem futuro sem a China. Checa os negócios que a China tem feito no Brasil, inclusive muitos com generais militares conduzindo os negócios. Cheque essas informações todas, comparando o que foi o regime militar chileno com o regime militar brasileiro. Cheque se existiu ou não corrupção com Andreasa, com Maluf, com o Delfim Neto. Suspeitas, né? Suspeitas. O Maluf, não dá nem para falar que o Maluf é corrupto mais. Então, cheque se havia isso, que todos esses nomes eram parceiros de generais. Não todos os generais eram corruptos. Sempre teve general bom e ruim. Mas, infelizmente, o que eu vejo, essa cultura positivista acaba mantendo essa estrutura. O positivismo, ele gera corrupção, porque ele é intervencionista. O conservador parte do pressuposto que eu não tenho que dar muito poder para você, porque você pode se corromper. Eu desconfio que você vá se corromper. Então você tem que ter o mínimo poder necessário para atuar de acordo com o interesse coletivo, só isso. Você não tem que pegar a sua caneta e gastar bilhões porque você acha que assim vai desenvolver mais o país. Então é isso. Coronel, queria antes de terminar falar, eu sei que o discurso foi um pouco acalorado porque a gente tem visões antagônicas, mas foi um prazer conversar com o senhor, não foi ruim não, gostei. Eu também gostei bastante, eu acho que foi até menos acalorado do que eu esperava. Eu acho que da próxima vez pode melhorar. Essa é a veia cômica dos militares, viu, professor? Mas, como eu falei para o senhor, eu vou ter que encerrar a live aí, que já são quase 2 horas. Nós tínhamos combinado 1 hora, estamos indo para 2 horas, então a live foi boa, o pessoal tem gostado aí. Como eu falei, professor, eu discordo completamente do senhor. Acho que o senhor está...
Eu acho que o senhor está repetindo o discurso da esquerda. Não, diferente. Não, mas agradeço a gentileza do senhor vir no canal Bom Combate. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Então, eu acho importante isso. Que partido? PL, naturalmente, né, professor? Valdemar da Costa Neto. Pô, pelo amor de Deus, hein? Pois é, né? O senhor confia na honestidade do Valdemar da Costa Neto? Com certeza não, mas, mas o que eu encontrei, eu não encontrei no PL problemas, né? Como o senhor pode achar. Mas não, tudo bem, eu desejo ao senhor muito sucesso aí na sua campanha. É recíproco. Agradeço a gentileza de conversar com o canal Bom Combate. O canal Bom Combate, ele é assim, nós aceitamos as ideias diferentes, mas o foco é sempre as Forças Armadas, né? Eu sou da caserna, então a gente tira a farda, mas fica grudada na pele da gente. Então, o debate foi acalorado, mas foi um prazer. Eu acho que o senhor tem uma percepção diferente da minha do que é ser conservador. A maior instituição conservadora que a gente tem no Brasil, que é o que segura, é a família. O Exército em si são os nossos braços e nossos peitos. O comando do Exército, pelo que eu vi, tem alguns generais que eu confio, mas a maioria, hoje em dia, se a pessoa fala que é general, eu dou 2 passos para trás. Peço para você não acreditar em mim, apenas cheque. Todas as informações que eu falei, veja se é mentira. Dos casos todos, todas as informações que eu falei. Acredito que você precisa ter forças armadas fortes no Brasil, mas o papel das forças armadas é a defesa. O papel da polícia, que a gente é um assunto importante para debater. A polícia, em razão de 1932, a polícia foi castrada pelo Exército, pelos generais. Isso a gente vai ter que resgatar em algum momento. A polícia do Brasil deveria ter a mesma força que tem a polícia da Colômbia, que tem a polícia do Chile, que tem a polícia dos Estados Unidos, que tem em outros países. A polícia cuida da segurança interna, o Exército, segurança nacional, segurança externa, e gambiarra. Quando a gambiarra é muito boa, ela fica durante muito tempo. Isso tira o foco e gera problemas, que é o que eu vi no Exército. Principalmente no Exército, não vi em outros. Quanto ao ser inimigo das Forças Armadas, é testemunha, as pessoas lá que queiram verificar. Eu e meu irmão, a gente defendeu muito os militares durante a reforma da Previdência. Muito, não foi pouco. Eu e meu irmão, eu principalmente, tentei passar dois campi universitários para as Forças Armadas. 2, não foi um. Um na tríplice fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil, e outro na tríplice fronteira lá de cima. Justamente, Benjamin Constant. Lá em cima, Colômbia, Brasil, Peru. Não quiseram. Teria sido muito importante do ponto de vista estratégico. Ali é um problema. A polícia não pode entrar nos campi. Na tríplice fronteira, um problemaço. Transformar em ITAs em IMES. É isso que eu falo. Não vi a parceria que eu esperava nas Forças Armadas, que é controlada pelos generais. Eu não vi essa parceria que, como brasileiro, como cidadão que eu sou, eu esperava encontrar. Eu fiquei muito decepcionado. E hoje em dia, quando eu vejo uma notícia tipo do Viagra, da prótese peniana, ou do gel lubrificante, né, que saiu, antes eu dava o benefício da dúvida. Hoje eu não dou mais. Porque eu vi aperto de mão não sendo honrado, uma frase que eu não conhecia, juro pela minha honra militar, palavra de honra militar, uma coisa assim. E eu sigo, como bom conservador, a Bíblia. A Bíblia está escrito, não jure, apenas diga a verdade. Você não pode cumprir o aperto de mão, honre ele. Eu vi não honrar. Então, isso tudo me leva a alertar outras pessoas que, quanto a não ter passado militar, eu nunca fui do Exército, nunca fui não fui, mas eu tenho um monte de familiares que lutaram em guerras e participaram. Então, existe uma diferença muito grande, eu acho, entre ser general e ser guerreiro. Eu vou repetir aqui. Eu acho que, pelo que eu vi, tem uma diferença muito grande entre ser general e ser guerreiro. Era isso. Obrigado, foi um prazer. A todos, fiquem com Deus. Abraço. Boa noite, professor. Pessoal, queria, para encerrar aqui, agradecer o amigo Rogério Biasuto aqui, que deixou superchat aqui. Acabou que no meio da live não apresentei, mas agradecer a gentileza de todos aí. A gente está fechando
a live. Como eu falei, professor, não quero estender mais o debate, mas eu discordo plenamente dos senhores de gênero, número e grau, né? Mas como eu falei, o canal está aberto às ideias diferentes. Acho que o senhor está completamente equivocado, completamente equivocado. Muitas vezes a gente vê uma decisão pequena, não consegue ver o todo. Eu vejo isso direto, né? Vi quando eu estava na Força Aérea, pessoas que olham só uma decisão e não conseguem ver o todo. Me desculpe, mas eu discordo completamente do senhor. Em relação à lealdade, tem muita gente criticando aqui o senhor na live. Não quero entrar nesse assunto, mas da mesma maneira que o senhor criticou os generais, tem muita gente que critica o senhor. Está no direito deles. Estão no direito deles. Eu queria, agora, veja, o meu passado é ilibado. Vasculharam tudo. Não tem uma mácula no meu passado. Eu não gosto de gente que vem arrogante para mim, dando lição de moral de gestão. Minha formação na iniciativa privada é como um gestor bem remunerado, na iniciativa privada, tocando grandes projetos. Se eu tivesse tido um projeto, um só, que tivesse falhado, que tivesse dado problema, eles tinham colocado na capa da Folha. Não encontraram nada. Só sucesso. Bem complexo. Mas agradeço a gentileza. Eu vi general competente e eu vi gente pusilânime lá. Gente que só faltar rastejar. Como tem eu vi coisas vergonhosas. Eu vi coisas vergonhosas. Como tem em qualquer lugar, né, professor? Eu vi coisas vergonhosas. Coisas realmente vergonhosas. E o que eu vi lá é que se o Brasil entrar em guerra, vai ter gente lá que não vai lutar para defender a família nenhuma. Vai buscar o que é do interesse deles. Essa é a minha impressão. É o meu testemunho. Tem gente que vai lutar pelo Brasil? Vai ter gente. Mas eu perdi a confiança que eu tinha antes. A maioria vai lutar? O pessoal está me criticando? Pode criticar. A maioria vai lutar, professor? Oi? A maioria vai lutar? Não sei se é a maioria. Do topo? Não sei. A maioria vai lutar? Do topo? As conversas que eu tive, as reuniões ministeriais, eu vi gente falando, vamos entregar, vamos fazer. Eu vi coisa horrível lá. Eu vi coisa muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Esse é um relato, meu. Não estou falando que o soldado seja assim, ou o sargento seja assim. O sargento é a média do brasileiro. Tem brasileiro que presta, tem brasileiro que não presta. Eu tenho que encerrar aqui. Eu agradeço mais uma vez. Boa sorte. Tchau. Uma boa noite. Obrigado. Eu também. Tchau. Tchau, tchau.